E aí, pessoal que tá entrando. Ei, Sam, tudo bem? Eidri, sejam todos bem-vindos. A gente vai aguardar mais alguns instantes para iniciar a nossa live. Hoje uma live bem especial de mais uma live da nossa série Yoga Fora do Tapetinho. Vou aguardar mais alguns instantes então. Ei, Ju! Mas que todos possam ser bem-vindos e bem-vindas. A nossa live vai ser com a Thaís Lunardi, ela já está aqui com a gente. Vou só esperar mais alguns instantes para que outras pessoas também possam entrar. Ei, Fabiana, Jacimar, sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema hoje é um tema muito especial. É sobre yoga infantil e a transformação do mundo através dessa prática. Que vocês possam participar com a gente de coração aberto. Vamos aguardar mais alguns instantes. Esperando o pessoal entrar, tem muita gente voltando do trabalho. Pra gente poder começar. Ei, Célia, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Muito feliz de você estar sempre presente. A gente está só aguardando mais alguns instantes, esperando mais pessoas entrarem na nossa live. Veranice acabou de entrar, Academia Forma e Movimento mais uma vez com a gente. Teve hoje de manhã na nossa prática de Hatha Yoga, mais uma vez com a gente. Muito bom, pessoal. Vou aguardar mais alguns minutinhos. E aí a gente chama a Thaís para estar participando com a gente dessa conversa gostosa. Eu espero que a gente faça uma troca bem legal. Ok? Então, só mais alguns minutos. Se você quiser pegar sua água, minha aguinha tá aqui. Se quiser já separando as suas perguntas em relação ao yoga infantil, em relação à prática, se ela é uma prática diferente, como que é a estrutura, né, da aula de yoga para crianças, qual a importância dessa prática. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom. Ei, Natália, da Cuia, Dani. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu entrei um pouquinho mais cedo na live hoje, pra gente ir aguardando o pessoal entrar. Então vamos esperar mais alguns minutinhos. E aí a gente já começa. Bem-vinda, Raquel. Sejam todos bem-vindos, pessoal, na nossa live. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Que a gente possa fazer uma troca bem bacana. Muito bom. Se você quiser convidar alguém para a nossa live, tem tipo um aviãozinho aqui embaixo. Você pode estar mandando direto para essas pessoas. Às vezes elas se interessam também pelo nosso tema, que é yoga infantil. E eu acho que vai ser uma conversa bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado a abordar aqui. Então que você possa valorizar isso também, né? O yoga além do tapetinho, a filosofia por trás do yoga. Por que o yoga tem um potencial enorme de transformação, não só no indivíduo, mas também numa sociedade. Então hoje a Thaís vai compartilhar com a gente a sua vivência,
do yoga com crianças, com adolescentes, e o que ela consegue observar, quais movimentos ela observa, quais transformações a gente pode estar observando e o porquê da importância. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos. Então, se você quiser ir ao banheiro, quiser pegar a sua água, a gente vai começar daqui a pouquinho. E aí eu vou apresentar para vocês a Thaís, que já está aqui com a gente na live. Vamos falar um pouquinho do trabalho dela. Vai ser muito bom. Ei, Gi, a gente está programando, né, diversas lives diferentes para o futuro, inclusive práticas também. A gente teve uma aula com a Adriana aqui no nosso Instagram, eu acho que tem umas 3 semanas, e ela fez uma prática de yoga utilizando cadeira, e a gente vai trazer novamente outras pessoas também para abordar esse tema, yoga para deficientes, né? Pessoas que têm alguma impossibilidade física, enfim, a gente vai estar trazendo isso também, tá bom? Então pode ficar tranquila. Eu vi que você comentou o post do Ale sobre Nauli Cria, e ele gravou um videozinho especialmente para você, mostrando uma variação, né, como fazer utilizando a cadeira. E pois a gente vai estar chamando a Adri mais pra frente, mais uma vez, para ela estar dando mais uma aula pra gente, tá bom? E obrigada aí pelas mensagens. E é isso mesmo, tendo dúvida é só mandar pra gente. A gente tá sempre aberta a sugestões e tudo é bem-vindo. Isso, vai treinando. O Nauli, ele é complicado, né? O movimento do abdômen para limpeza. A gente tem que ter muita conscientização das partes do abdômen, a parte lateral, a parte central. Mas tudo é prática. Pratique, pratique e tudo virá. O Ale, inclusive, tá aí na live com a gente, o que gravou para você, né? O videozinho, especialmente para você. É isso, pessoal. Acho que a gente pode começar a nossa conversa então, perdão. E como eu falei para vocês, essa live é a continuação do nosso projeto em relação ao yoga fora do tapetinho. O yoga é muito mais do que uma prática física, ele é uma filosofia de vida. Ele envolve desde princípios éticos e morais, passando, né, por outras técnicas como os pranayamas, que são as técnicas de respiração, para absorção do prana, energia vital para o nosso corpo, também práticas meditativas, e a gente vai estar abordando esses temas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Como trazer essa filosofia, então, dessa prática para a minha vida? E o tema de hoje eu acho ele muito importante, porque yoga é transformação, e a gente trouxe hoje para vocês a Thaís Lunardi, que é uma instrutora também de yoga infantil e yoga para adolescentes. E eu vou ter o prazer de compartilhar esse momento com ela e com vocês. E caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode estar enviando para a gente, colocando aí nos comentários, tá bom? Então eu vou chamar aqui a Thaís para a gente começar. E aí, assim que ela entrar, eu já vou fazer a apresentação dela. Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente também. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver se dá certinho a nossa conexão. Ei, Thaís! Ei, boa Tudo noite, bem? pessoal, tudo bem? Boa noite! Como estão as coisas por aí em Pedro Leopoldo? Uai, quarentena, né? Metade encarcerada, outra metade dentro de casa, mas tá tudo bem, né? Aqui o índice de casos confirmados é bem baixo, mas a gente segue nessa resistência aí, né? Como um ato político também para a sociedade do mundo, né? Exato. E o filhote está em casa com você? Tá aqui em casa comigo. Tá Estão todo praticando orgulhoso. muito yoga? A gente tem feito sim. O Raul tem rateado um pouco, mas ele Faz gosta parte, também. né? Faz parte.
É verdade, Ei, pessoal, essa é a Miguel, Thaís. Desculpa, Thaís. Vou te tudo apresentar bem. rapidinho, mas assim, depois, quando acabar a sua apresentação, você fica à vontade para complementar o que você quiser, tá? Tá. Primeiramente, a Thaís Lunardi, ela é de Minas, né, Thaís? Nós somos Sou Belo mineiras Horizontina, é isso. e mora na cidade pertinho lá de BH, chamada Pedro Leopoldo. Ela formou em yoga pela Aliança do Yoga em 2019, né, na Clínica Ayla Pacheco em BH, que foi o mesmo lugar que eu fiz a minha formação também. Mas além disso, você fez a especialização para yoga para crianças e adolescentes e yoga na educação, que eu achei fantástico, porque aí você também traz uma outra perspectiva, né? Qual que é o propósito do yoga também dentro da sala de aula, né? Com essas crianças, enfim, você engloba todo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, a Thaís também trabalha como uma terapeuta complementar em reiki, massagem ayurvédica, shiatsu. Eu vi também que você agrega temas, né, valores e conhecimentos sobre óleos essenciais, que seria aromaterapia, o sagrado feminino, leitura corporal. Ou seja, você Uhum. transformou sua vida, parece assim que meio que voltada para a filosofia, né, dessa medicina que eu chamo não Muito legal. complementar, mas uma medicina milenar através do yoga e todas essas técnicas. Mas primeiro, para a gente começar, porque é muita coisa que a gente pode conversar aqui, e eu vi que você tem feito palestras também, né? Não só em escolas, mas também em eventos, empresas. E a Thaís, então, ela tem o Instagram, que é o do perfil dela pessoal, que foi esse até que eu coloquei para vocês, que é o Thaís Lunárdica. Mas ela também tem o Reiki e Terapias, e ela também é sócia proprietária do Bem-Estar, Estação Bem-Estar, perdão, juntamente com o meu amigo Jansen. E é um prazer te Uhum. receber, viu, Thaís? Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E fique à vontade para se apresentar, para complementar. E aí eu queria que você já tentasse emendar e contasse para a gente como que o yoga entrou na sua vida. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. Te agradeço a oportunidade. E o yoga, então, ele chegou na minha vida num momento de luto, na verdade. Ele veio como uma intuição. Depois que eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu muito jovem, com 50 anos. E nesse momento eu durante o luto, eu comecei a ter essas intuições de que eu precisava de fazer yoga. E eu nunca tinha conhecido o yoga de forma nenhuma. Eu acho que foi uma desconexão muito grande dentro dos devaneios que eu tinha mesmo sobre o que é a vida, né, sobre o que é a morte, sobre o que é a potência do ser enquanto espírito. Né? E o yoga me vinha como uma intuição mesmo daquilo que eu precisava de buscar, sem nunca ter assistido uma aula, né? Nem na internet, sem nunca ter tido num evento, sem nunca ter tido nenhum contato direto com yoga, e isso me veio à mente. E eu já morava aqui, né, na grande BH, mais pro interior, e aí foi quando caiu minha ficha de que eu estava tendo uma vida realmente mais tranquila, com mais horários, mas que a minha agitação interna me distanciava de certas questões que eu gostaria de alcançar, que eu gostaria de buscar. E aí fiz uma pesquisa mesmo na internet de onde eu acharia o yoga aqui por perto, e eu achei o Estação Bem-Estar, que na época era dirigido pelo Jansen e pela Marta. Então foi lá que eu conheci o yoga na forma mais prática mesmo, fazendo aulas com o Jansen, que foi meu primeiro professor. E com pouco tempo de prática e compromisso com a prática, né, que é algo muito importante, né, não é um milagre, é uma disciplina, Exato, é uma né, é algo disciplina. que a gente tem que buscar todos os dias, inclusive enquanto professores mesmo. Eu fui vendo o meu ser se assentar no meu corpo, sabe? Eu descobri realmente, assim, que eu era capaz de ser muito mais feliz, muito mais plena, muito mais encantada com a realidade da vida do que eu sempre fui antes dos meus, lá, 20 e poucos anos, né? Então, foi assim que o yoga chegou para mim. Foi dessa forma. Lá no Estação Bem-Estar, onde eu tenho o prazer hoje de fazer parte lá na administração com o Jansen. Maravilhoso.
O bom filho a casa retorna, né? Pois é, e serve, né? É verdade, serve. A gente está nesse movimento hoje muito de servir, né? E eu acho que é uma proposta assim. O yoga retoma esses conceitos dentro da gente, né? De realmente servir. Essa conotação do ficar em casa, né? É muito forte nessa época, tem sido muito forte nessa época também, né? Porque o yoga é justamente isso, né? Você se encontrar dentro de você mesmo, dentro da sua casa, daquilo que te rodeia ali, né? No seu íntimo. Então, são bons tempos. É verdade. E aí eu quero te perguntar uma outra coisa. Por que que você sentiu a necessidade de fazer a especialização em yoga para crianças e também o yoga, né, crianças e adolescentes e o yoga na Uhum. educação? Você consegue me pontuar um pouquinho assim sobre isso? Sim, é. Então, quando eu comecei a praticar yoga de forma assídua, assim, diária, todos os dias, além da sala de aula, né? Quando eu trouxe isso para minha vida, meu filho estava sempre observando esse movimento acontecer. E ele era bem menorzinho, hoje ele já está com 9, mas ele ficava ali me rodeando, e enfiando debaixo de mim, né? E rodeando mesmo. Imitando, né, algumas vezes, a Imitando, criança imita muito. brincando com a minha prática naquele momento. E então eu comecei a conectá-lo a isso, né? Tanto a mim quanto trazer ele mesmo para dentro da prática. E em alguns momentos eu me vi mesmo brincando com o yoga, com os nomes das posturas, com a forma, né, de respirar, com o Raul. E dava certo, era legal, sabe? Ele se envolvia, ele fazia, ele repetia para as pessoas verem. Então eu percebi que criança fazia yoga, né? E aí eu parei para pensar onde tinha aula de yoga para criança, eu nunca tinha visto. E quando eu pesquisei, aqui por perto não tinha, em Belo Horizonte eu achei um ou outro lugar que tinha aula de yoga, mas aqui por perto não tinha nada. E aí, até mesmo por uma questão de insegurança na época de formação de professor, eu falei assim, gente, se eu não conseguir dar aula para adulto, para criança eu já sei que eu consigo, sabe? E dá certo, isso funciona e precisa, né? O mundo precisa. Então, dentro disso, eu fui entrando numa questão mais profunda mesmo, partindo do pressuposto que eu entendo, né, que a criança ela é o mecanismo de transformação que a gente tem para um mundo melhor no futuro, né? Eles são o futuro da sociedade mundial. Então, eles são quem precisam ser trabalhados para que a gente tenha esse futuro que a gente almeja. E o yoga, sem dúvida, é uma ferramenta incrível para a gente estar preenchendo certas lacunas, né? Que eu percebo no sistema educacional como um todo, né? O saber, ele é transmitido como conhecimento perpetuado e questionável, né? Onde num tempo determinado, num cronograma determinado, um monte de criança que tem as suas peculiaridades, que tem as suas individualidades, né, as suas debilidades, as suas habilidades, elas são tratadas como iguais para aprenderem nesse mesmo tempo, nesse mesmo cronograma, né, algo que já está determinado. E para a gente ter um mundo melhor, na verdade, a gente precisa de criatividade, a gente tem que fazer diferente, né? A gente tem que abrir outras portas. As pessoas estão diferentes, né? Cada um é diferente, cada um tem uma demanda. Exatamente. Então, em cima desses questionamentos mesmo, eu comecei a perceber que o yoga é essa ferramenta que falta dentro das escolas, que falta dentro das casas das pessoas, que falta na formação do que é ser humano, né? Numa sociedade constituída como tal, hoje em dia. E você pontuou uma coisa muito, muito importante, tem até uma frase do Dalai Lama que é muito famosa, que se todas as crianças de 8 anos meditassem, a gente eliminaria a violência do mundo em uma geração. Em uma geração. Então, acho que o yoga, ele tem esse potencial de transformação, de transformação muito grande. E a gente não, na nossa cultura ocidental,
a gente não tem essa percepção desse valor, né? Então, Essa assim, é um frase me toca desabafo. muito, né? Essa frase me toca bastante e ela foi, inclusive, prefácio na minha monografia. Sério? Mas Não sabia. porque é legal, né? Eu achei bem legal você citar ela, porque ela realmente encanta mesmo, assim, traz uma motivação maior mesmo, né? De ver que, Dalai Lama, né? Dalai Lama sabe o que ele fala, né? Então, assim, o yoga, ele traz a gente para nos conectarmos com a nossa essência mais pura, né? O nosso purusha, né, Ana? É essa Uhum. essência divina e perfeita e imutável que a gente tem dentro de nós. E as crianças, de modo geral, elas estão mais próximas da fonte, né? Elas parece que elas não têm as feridas, né, da existência, que a existência vai nos trazendo muitas vezes. Elas As são pequenos crenças, mestres. né, limitadoras. Exatamente, as crenças limitantes, Uhum. né, os traumas, valores agregados, né, que todos eles são discutíveis em vários aspectos. Então, começar a trabalhar isso com eles desde o princípio, né, essa conexão com essa essência divina, com essa perfeição do ser que somos, né, seres de luz, isso só pode reverberar em seres humanos mais atentos ao amor mesmo, à compaixão, ao perdão, né? Então, a não violência, ela fica mais palpável, né? Mais alcançável, quando a gente tá bem com a gente mesma, né? Exatamente. E aí eu queria te perguntar em relação a esses conceitos, né, que o yoga traz. Um deles é a não violência, não roubar. Enfim, a gente tem vários preceitos. Como que você aborda isso dentro das suas aulas com as crianças? Como que você faz esse manejo de forma lúdica? Como que é a estrutura... Primeiro, não, perdão. Vamos voltar um pouquinho. Como que é a estrutura da prática de yoga infantil? O que que ela difere do yoga para o adulto? Qual que é a Tem estrutura? tem que ser diferente porque a linguagem é diferente, né? A forma como as crianças recebem, como elas assimilam as coisas, a gente tem que clarear, né? A gente tem que trazer palavras mais fáceis, a gente tem que trazer sensações empíricas, elementos, né? Que elas podem perceber no dia a dia delas. Então, eu costumo falar que os yamas, né, eles são aquilo que não se pode fazer, aquilo que não se deve fazer, aquilo que não é aconselhável fazer, né? E os niyamas, eles são aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente precisa de fazer, sabe? Que nos faz, né, melhores. Então, começando por essa questão. Isso não pode e isso pode. Mas em torno disso, por quê, né? Porque a gente não quer dar respostas prontas. A gente quer instigá-los a pensar. Então, histórias lúdicas, feito contos mesmo, fábulas, né? Mitologias, inclusive indiana. Então, assim, falando de estrutura de aula, eu procuro sempre trazer um tema filosófico a ser pensado e associá-lo dentro da filosofia do yoga, né? Então, como reflexão mesmo. Jogar uma situação e ter aquele momento de se manifestar, porque criança também quer falar, criança também quer dar aula, criança também quer direcionar. Então, a gente começa aceitando isso, né? A gente está ali como facilitadora de um momento deles. O momento é deles. Sabe como? Uhum. Então é importante que eles tenham um momento para se manifestarem, para poder falar, para poder contar um caso. E às vezes até desse caso surge outra aula. A aula vira outra, né? Porque ele já falou alguma coisa, a gente fala, opa, então nessa hora a gente vai parar para pensar no perdão, né? Nessa hora a gente vai parar para pensar na mentira. E aí a aula já tomou um outro sentido, um pouco diferente do proposto. Então aceitar, né, que as coisas fogem do controle é um ótimo começo, assim, deixar eles se manifestarem e se guiarem. Mas, de toda forma, ter uma estrutura é importante, até mesmo por uma questão metodológica, né? Uhum. E aí, eu costumo fazer isso, então. Eu trago um conceito, a gente conversa sobre ele, a gente questiona, né, um ao outro, a gente cria situações hipotéticas, a gente divaga sobre o assunto.
E a partir disso, a gente parte para pranayamas, respiração, né? E para os asanas, para as posturas físicas. Então, você sempre tenta... Desculpa. Claro, Só pode falar. um adendo. Você sempre tenta trabalhar, então, as técnicas de respiração, as posturas e a meditação? Ou você dá uma variada? Eu gosto de fazer sempre da aula uma prática completa para criança. Assim como com os adultos nós trabalhamos, eu gosto de levar isso para as crianças também. Mas os tempos são diferentes, né? A introdução é diferente. E, inclusive, as formas de meditação. Então, eu trabalho com eles a meditação estática, sim. Criança fica, criança para, criança respira, criança medita. Assentada ou em Shavasana. Yoga Nidra é sensacional, eles adoram, mas depois de um pico de aula agitada também. Entende? Então, procurar trazer ideias mesmo de como trabalhar os asanas para que eles possam manifestar energia. Ao mesmo tempo, sempre trazendo eles para a questão do sentir o corpo na postura, do sentir a respiração, do conectar com a respiração. E a meditação ativa é muito legal. Então, eu costumo... Nem sempre a gente vai terminar uma aula em Shavasana. Não. Sabe? Que eu chamo de desafio da estátua, né? Agora eu quero ver quem consegue ficar paradinho, né? No desafio da estátua, que é a Shavasana. Mas... pintura... Arte-terapia, sabe? Colagens, coloridos em mandala, produção de mandala, tanto com lã, como com lápis de cor, com tinta, giz de cera, sabe? Então, assim, esses artifícios também cabem muito dentro de uma aula infantil. E funciona muito bem, sabe? Botar as crianças em círculo, cada uma em um canto, e propor uma atividade ali. Essa atividade deve ser feita em silêncio, sem olhar para o coleguinha, sabe? Produção de imagens também, eles adoram. Então, quando a gente vai conduzindo uma meditação, levando eles para algum lugar, trazendo riqueza de detalhes ao descrever o ambiente ou o objeto, sabe? E é incrível a resposta que eles trazem. Eu tenho um aluno que ele sempre abre o olho e ele precisa te contar tudo que ele viu. E as experiências dele são profundas, sabe? Com luzes, com tal, no mundo da imaginação dele. É muito bacana. Então, acho que dessa forma funciona bastante. E você trouxe outro aspecto muito importante, porque quando a gente vai se desenvolvendo, né, passando das fases aí infantil para adolescente, adulto, a gente vai perdendo um pouco. Não é que a gente perde a capacidade, mas a gente vai sendo tão tolhido ao longo da vida que a gente vai limitando a criatividade também. E essa ausência de controle no sentido de deixar as coisas fluírem, a experiência fluir, né, sem julgar. E aí eu acho que eu percebo muito, muito isso, assim, a criança ela tem uma facilidade maravilhosa de realmente se permitir experienciar aquele momento, se entregar. E aí todos esses potenciais de criatividade, de visualização, de tudo, eles são alcançados de forma mais genuína. E a gente, como adulto, muitas vezes a gente se sente limitado nesses aspectos, né? E eu acho que um dos papéis do yoga nessa faixa etária é deixar isso vivo dentro da gente, pro resto da vida. Nutrir isso. Exatamente, isso vai muito de encontro com o que eu falei há poucos minutos atrás sobre uma lacuna que existe na educação. Né? A educação, no padrão que ela vem hoje para nós, ela vem como caixotes, onde a gente quer caber lá dentro, né? Então, isso não pode, isso não deve, esse não é o questionamento que deve ser feito, né? Não incentiva o questionamento, não incentiva a produção de novas ideias, né? De outras alternativas. Então, exatamente isso mesmo. A criança, ela é essa fonte já assim, fluida de criatividade, né? Até porque ela não tem os conceitos pré-concebidos, né? Então ela tá ali com o olhar dela de quem tá descobrindo. Curiosidade. E eles são, assim, filósofos por natureza, exato, sabe? É só você jogar a sementinha lá, meu, que o trem brota e floresce com muita facilidade, desde que eles tenham esse espaço para manifestação. Então, talvez aí esteja um principal ponto de diferença entre uma aula infantil e uma aula adulto, né? Numa aula adulto,
pelo menos nas minhas turmas, né, no que eu já participei, no que eu conduzo de aula, não tem interferência do aluno na aula, né? É ele com ele mesmo, se possível de olhos fechados, entregue a ele mesmo, no silêncio dele, né? Com as crianças, é importante, pelo contrário, a gente incentivar que eles se manifestem, sabe? E sem julgamento, sem competição. Isso é muito importante. Sem julgamento e sem competição. Não tem certo e errado, não tem fácil ou difícil, não tem melhor ou pior. Tem aquilo que é e algo para ser pensado, algo para ser levado, né, em consideração, para que a gente possa chegar a conclusões conjuntas, sabe? Conjuntas que eu quero dizer, cada um com a sua, né? Claro, cada um também tem as suas questões familiares e tudo, mas o que eu quero dizer é que dá esse espaço para que ele questione e que para ele por si só conclua com uma diretriz e não com um caminho já percorrido. Já não pronto como e se percorrido. fosse um caminho já percorrido. Ninguém sabe de nada. Tá todo mundo pensando sobre e vendo como que isso ressoa com aquilo que a gente acredita ser amor, com aquilo que a gente acredita ser medo, com aquilo que a gente acredita ser insegurança, sabe? E assim as conclusões elas vêm chegando. Maravilhoso. Tô tendo uma aula aqui. Thaís, eu queria te perguntar se você dá aulas em escolas aí em Pedro Leopoldo ou se você dá apenas no espaço, né, lá no Estação Bem-Estar. E se existe diferença, por exemplo, quando você está numa sala de aula, seja na escola, se número de pessoas, se isso tudo influencia o número de crianças, se aulas menores são mais adequadas para estar trabalhando todos esses aspectos. Fala só um pouquinho mais para a gente em relação a isso. Então, atualmente o meu trabalho hoje ele está dividido, né? Com criança ele está dividido lá no Estação Bem-Estar, onde eu tenho turma, né, de criança, numa escola de arte também, em Matosinhos, onde lá são oferecidas diversas atividades, né? Judô, teatro, música, yoga, muito legal. E dentro de uma escola de Matosinhos também, que é a Meninada Alternativa. Lá na escola é um trabalho extracurricular. Então, ele acontece no contraturno, né? Quando a aula acaba, né? As aulas curriculares acabam, aí de 5h30 às 6h30 tem a aula de yoga para as crianças. Eu já fiz trabalhos dentro da sala de aula mesmo, né? Com o projeto Plantando a Semente do Yoga dentro das escolas, onde de forma voluntária eu fiz um trabalho com crianças de 7, 8, 9 e 10 anos, né? 4 turmas, dentro da sala de aula mesmo. Então, assim, quando tem muita criança, a gente tem mais dificuldade em conduzir aquilo ali de forma mais harmônica. Até porque elas precisam de se manifestar, como eu já vinha falando. Então, é diferente, né? 5, 10 crianças se manifestando de 30 crianças manifestando. Mas eu já tive resultados, assim, excelentes. De eu ficar impressionada como que eu fazia isso aqui e tinha 30 meninos fazendo isso aqui junto comigo, sabe? Então, assim, eu acho que tudo tem a ver com a energia do dia, com a abordagem que se chega, porque nem tudo também é confortável de ser falado, nem tudo é confortável de ser feito, né? Então, isso varia muito de um dia para o outro dentro de sala de aula, sabe? Mas é um trabalho possível de ser feito e que traz ótimos resultados mesmo, dentro da escola, em sala de aula. Uma coisa que eu observo também é a diferença entre eu chegar no ambiente escolar, que é deles, né? E dar a aula de yoga ali, e deles se deslocarem para o meu ambiente escolar. Então, quando é uma sala de yoga, sabe? Eu sinto que tem energia que dentro da sala de aula, acaba que é mais uma matéria ali que está envolvida. Sinto sim essa diferença. Nada que atrapalhe o andamento e os resultados do yoga.
Pelo contrário. Inclusive, acaba que outros professores da escola acabam se interessando também pelas práticas. Então, eu acabo deixando sugestões para serem feitas, por exemplo, voltaram do recreio agora, do intervalo. Essa respiração é legal, esse tipo de exercício para essa semana é interessante, sabe? Para que eles venham buscando nutrir o trabalho que eu faço lá com eles também. E quais os benefícios, assim, você já notou nesses alunos que você tem tanto da escola, ou quais benefícios os outros professores também já notaram? Né? Não só as famílias também, enfim. Então, é muito satisfatório mesmo ver esses resultados, sabe? E nas escolas em que eu trabalhei com a turma, né, no período curricular, foi-se observado um aumento do aproveitamento global dos alunos. Então, melhores envolvimentos mesmo com as matérias, melhores notas, inclusive. Mas o mais interessante que foi observado dentro da escola foi a união mesmo da turma. Quando as diferenças começaram a ser tratadas como diferenças dignas de serem respeitadas, sabe? Quando os princípios do yoga foram sendo aplicados nas condutas mesmo dos alunos, né? Sobre como falar, como não agredir o próximo. E isso trouxe, assim, união para a turma, sabe? Então, esse grupo mais unido, ele prosperou mais. Você entende? Além, né, da questão da concentração, que é desenvolvida também no yoga. Agora, nas turmas que eu tenho fora das escolas, eu sempre tenho um retorno muito positivo dos pais. E eles acabam trazendo outros amigos que talvez tenham até questões mais pontuais, né? Problemas, os que a gente às vezes fala na escola, eles chamam de mau comportamento, de mau conduta, né? Ou de falta de concentração mesmo, dificuldade de concentração, enfim. Então, assim, eu já tive casos de alunos que eram muito introvertidos, que não conseguiam socializar e que começaram a se reconhecer enquanto indivíduos que são, que consequentemente trouxe mais segurança, né, mais autoafirmação. Então, isso repercute na forma como ele passou a socializar. Eu tenho alunos que estavam muito agressivos, brigando na escola. Eles começaram a reconhecer, né, não só como tratar o outro, mas como se tratar também, o porquê dessa agressividade, o que estava sendo reprimido ali que gerava esse tipo de comportamento, né? Concentração. Na hora de fazer o para casa em casa. Nossa, esse menino não parava quieto para fazer o para casa, agora ele senta e faz, sabe? Então, essas questões sempre aparecem mesmo. É muito interessante. E agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você como mãe, assim, e o Dia das Mães está chegando, né? E eu acho que é até um ponto importante da gente colocar aqui, não só dando os parabéns a todas as mamães que estão nos assistindo, as nossas mães também, mas você acha que a sua relação com o seu filho, ela tem uma maior conexão, assim, quando vocês praticam o yoga juntos, ou depois que você trouxe isso também para a vida dele? Porque ele já nasceu já vendo você praticando, né? Ele era pequenininho, igual você falou. Então, para ele parece que é algo mais natural, né? Do que pra gente que nunca teve um exemplo de yoga em casa. Então, para ele, eu acho que no universo dele, ele deve pensar que o yoga é algo mais corriqueiro na vida. Mas qual que é a influência dessa prática na sua conexão com o seu filho? Ô, Ana, eu acho assim, começando a falar de um macro, né? O yoga, ele nos ajuda a sermos indivíduos mais plenos, né? Mais satisfeitos com aquilo que a gente é. E isso reverbera na sociedade, né? Então, quando a gente governa a nossa própria consciência, né? A gente não fica tão preocupada com o que o outro possa estar fazendo, se ele também estiver governando a consciência dele, sabe? E dentro de casa isso fica muito visível. Assim, quando o Raul começou a praticar comigo, a gente percebeu que ele passou a ficar mais tranquilo com uma questão que ele tem, que é a raiva. O Raul explodia de raiva, sabe?
Hoje ele ainda tem as questões dele com a raiva? Tem. Mas muito mais reduzido e com muito mais consciência, sabe? O yoga traz para a criança a capacidade de identificar emoções. Porque muitas vezes um comportamento agressivo ou um comportamento não desejável, ele esconde uma dificuldade de expressar e de reconhecer aquilo que está se sentindo. Entende? E isso não é só para criança, isso é para adulta também. Para adulto também, Então, assim como o yoga vem me transformando, né, ao longo do meu caminho, ele começou a atuar para o Raul também nesse sentido, dele poder se ver com mais tranquilidade. E aí, na hora que a gente, então, tá numa prática juntos, essa energia palpita, né? Essa conexão é muito favorável. Então, o nosso diálogo ficou muito mais olho no olho, entende? Quando ele se permitiu se reconhecer, independente do estado em que ele se encontre, sabe? Quando ele consegue se reconhecer e se sente à vontade para demonstrar isso nutre qualquer relação, né? E, sem dúvida, o yoga nos ajudou e nos ajuda muito nisso aqui em casa. Verdade. A Nath fez uma pergunta, deixa eu até voltar, que já tem até um tempinho já. Em relação... Aqui, Thaís, você tem dicas de filmes, desenhos que contam sobre yoga e as deidades? Você tem, Thaís? Olha, de filme e desenho eu realmente não conheço. Mas tem um canal, né, no YouTube, tem um material que é disponibilizado por esse pessoal... e os episódios na TV Cultura, que é o Yoga com Histórias. Eu gosto muito da abordagem deles, tanto nos livros, quanto nos episódios, quanto nas pequenas animações que eles fazem. Agora, filmes completos, eu realmente não conheço esse material. Eu também não tenho. Isso é algo que a gente percebe, sabe? Não tem muito material para nutrir isso. Então, é algo que a gente tem que produzir mesmo, sabe? Enquanto professor, eu procuro estar sempre produzindo muitas coisas. Então, eu já fiz baralho para os alunos, já fiz jogo da memória, sabe? Já produzi livretos, sabe? E assim a gente vai fazendo. Ainda não fiz animações. Para o futuro, um projeto futuro, Thaís. Aí quem quiser ajudar a patrocinar a Thaís no projeto de animações. E lembrando que a Thaís tem um canal no YouTube com várias práticas para crianças. Thaís, fala um pouquinho do seu próprio canal, das suas práticas. Conta um pouquinho para o pessoal, já que, né, a gente tem pouco material disponível. Então, você pode ser uma fonte aí para a gente estar buscando também. Bom, então, o canal ele começou agora com isolamento social, né? Onde eu vi mesmo essa possibilidade de concretizar essa ideia de produzir videoaulas, sabe? Eu acho que para a gente fazer videoaulas a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque é a presença de um professor, né? De um instrutor, principalmente com alunos iniciantes, eu acho que é fundamental. Em se tratando de crianças que são destemidas, né, que muitas vezes, muitas delas ainda não têm consciência corporal, nem do que é capaz de fazer, nem do limite. Então, assim, para evitar lesões e etc. Então, assim, eu comecei a fazer esse canal nesse momento, onde eu coloquei esse propósito de não deixar de servir, né, aqueles que estavam comigo na prática, e acabar beneficiando outros que cheguem também para compartilhar disso com a gente, né? Então, eu comecei a trabalhar as gravações seguindo os conceitos de Patanjali, né? Os yamas e os niyamas, onde em cada aula eu venho trazendo um tema e trabalhando com movimentos do corpo, onde eu procuro trazer de forma bem clara os alinhamentos, né, para que tudo corra bem lá do outro lado da telinha e sem exigir demais também em nenhuma questão, né, respiratória, física, e conduzir mesmo um relaxamento ali, um momento de meditação, um foco, um objeto para que a gente possa estar nutrindo o Pratyahara, sabe?
E aí tem dado super certo. Em alguns vídeos eu peço para eles me mandarem um vídeo deles fazendo, ou a postura final, como ela chegou, a execução da respiração. E eles têm adorado. Essa semana mesmo eu não gravei e recebi mensagem já. Uai, professora, cadê a aula da semana? Foi bem interessante. E acaba que a gente vai buscando essa estrutura para a aula mesmo, né, Ana? O professor, ele, para ser professor de yoga infantil, a gente precisa de vivenciar essa prática e olhar, né, para o yoga com um olhar infantil. Então, trazer o lúdico, né, nas palavras, nas execuções, para que eles possam sentir esse benefício e irem criando intimidade com a prática, né? Então, eu procuro primeiro trabalhar um acolhimento deles, onde eles se manifestam. Depois a gente começa com movimentos de ativação respiratória, dos asanas, seja em associação ou não, para que eles possam reconhecer o movimento respiratório, para que eles possam reconhecer a capacidade de controle respiratório, procurando usar de pouca apneia, de pouca cúmbica, de pouca shuníaca, sabe? E levando eles a movimentar essa energia para que depois eles possam sentir o benefício de que é silenciar, do que é aquietar, do que é observar os processos mentais, e assim eles acabam reconhecendo em quais processos eles perdem a paz mental. E assim como nós adultos vamos criando ferramentas, mecanismos para esse controle. Exato. Pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha para a Thaís? Thaís, eu queria que você falasse alguma coisa para os papais e mamães que nos assistem em relação à prática de yoga infantil. Por que você recomenda? E fazendo um convite mesmo, né? Você como profissional aí da área especializada nesse ramo do yoga, que você possa usar esse espaço aqui agora para realmente, né, nos mostrar aí o porquê da importância nisso, na transformação não só daquele indivíduo ali que está crescendo, se desenvolvendo, mas também da nossa sociedade como um todo. Olha, eu acho que eu começo inclusive citando a frase de uma música que diz, né, o seu amor, ame-o e deixe-o ser o que ele é. Eu acho que o nosso papel, né, enquanto pais, né, enquanto condutores de uma educação, é realmente ajudar aquele indivíduo, aquele ser, aquele espírito que chega, né, a se descobrir e a se conduzir dentro daquilo que ele é, né? Enxergando as suas debilidades, tendo motivação para superá-las e salientando as suas habilidades, né? Então, quando eu convido uma criança para fazer yoga, quando eu convido um pai ou uma mãe para trazer a criança para o yoga, o convite fica nesse requisito, sabe? Eu convido vocês a permitirem que os seus filhos se conectem com a essência primordial, com a essência divina que habita dentro deles, e que eles possam se manifestar dentro da missão que eles têm de servidão, sabe? Quando a gente nutre uma criança com aquilo que ela precisa, né? Quando a gente nutre uma criança dando a possibilidade dela se reconhecer, a gente acaba tendo a certeza de que aquela criança vai conseguir identificar qual que é a missão dela nesse planeta e servir essa missão conforme combinado, né, com a fonte. Então, o convite fica nesse sentido mesmo, de que a gente possa permitir que as crianças se manifestem. Elas vêm com um propósito muito forte e elas acabam se perdendo dentro de um sistema que muitas vezes poda a capacidade de transformação que essas crianças trazem. Então, que a gente possa permitir que essas crianças se conectem com aquilo que tem dentro delas enquanto missão e que possa manifestá-la. Lindo. Só queria dar um depoimento aqui, antes da gente finalizar. Meu pai acabou de entrar na live
E lá em casa eu nunca tive um exemplo, assim, de alguém que fizesse o yoga meditação, né? E através do meu exemplo como professora, buscando a prática, hoje meu pai e minha mãe praticam também. Então eu acho que esse movimento ele pode vir de ambos os lados, né? Então, para Exatamente. aquela família que ainda não tem, se você ainda não tem um filho, por exemplo, né, não é pai, não é mãe, às vezes você praticando, você pode mudar a sua realidade em volta, né? Os seus pais, o comportamento também de outras pessoas, enfim. O Franco está sempre com a Exatamente. gente. Olha, ele agradecendo, obrigado por compartilhar isso conosco, Thaís. Valeu mais uma vez, Ana. Que lindeza que está sendo essa live. As crianças merecem, o mundo merece. O Franco, ele me mandou uma mensagem outro dia, Thaís, perguntando sobre meditações para crianças. Então, eu deixo aqui Uhum. aberto o meu convite para você, se você quiser me ajudar na formação dessas meditações para crianças lá no Medita BR. Eu acho que só tem a agregar e aí a gente pode conversar mais também. Legal demais. Vamos gravar sim. E o Raul tá por aí? Tá por aqui. Vem cá, Raul. Só pra Cadê o você dar Raul? um oi Mostra o aqui. Raul pra gente. Ah lá, ó. Ei! Ei, tudo bem, Raul? Aham. Fala com ela, Tem... namastê. Namastê. Namastê, Raul. Tem praticado bastante yoga com a mamãe? Uhum. Gravou até uns vídeos aí, né, Raul? É bom que você tem Isso aí. um ajudante, né, Thaís? Nossa, demais. Ele me nutriu muito enquanto ele gravou uns vídeos comigo aí. Eu achei o máximo, assim, ter a presença dele. Fortalece Maravilhoso. demais. Somos agentes de transformação enquanto lidamos com as crianças, né, Ana? É verdade. É uma oportunidade de trabalhar essa transformação aí. Que eles possam nos ensinar cada dia mais. Eles ensinam demais. Você tem alguma indicação, Thaís, de alguém do Brasil que dá aulas para crianças, ou mesmo o curso que você fez, se você quiser falar para o pessoal aonde que foi que você fez, com qual professor? E eu queria só falar que eu tenho uma outra amiga também que dá aula para crianças, que é a Carla. O Instagram dela é Carla Yoga para Crianças. Ela formou comigo na Ayla, Carla Janaína. Você conhece Ah, ela? eu sigo a Carla demais. Adoro o trabalho dela. E ela tá Eu dando sigo ela no aulas em Instagram. Não BH. conheço pessoalmente, mas adoro poder vê-la lá no meu feed. Maravilhosa, maravilhosa. Mas dá essa dica aí pra gente, aí a gente já tá quase chegando no finzinho da nossa live. Uhum. Então, a especialização eu fiz pelo PI, né, que chama Pequenos Yogis, e foi muito interessante porque ela na formação, ela primeiro traz essa abordagem mesmo de como o yoga pode ser trabalhado com crianças, que é possível, né, isso acontecer, das adaptações que devem ser feitas, e da importância de manter o fundamento da prática, da filosofia, da estrutura de aula, né, do agregado de práticas que a gente traz para uma aula para se obter um resultado. E como que isso pode ser trabalhado com a criança, ela ainda deixa bem aberto, né? Não tem um manual para ser seguido, né? Além dessa ideia mesmo de acolhimento, movimento e relaxamento, sabe? É o que a intuição traz e que muitas vezes parte das próprias crianças mesmo. Então, é a conexão do professor com o que vem chegando e como que isso pode ser transformado para um universo infantil, sabe? E depois ela fala sobre a educação, né? Então, no curso a gente trabalhou essa questão do yoga dentro da escola como ferramenta política e social mesmo de transformação de um padrão mundial, né? Para que a gente possa constituir cidadãos, do mundo, né? Uhum. E não somente cidadãos brasileiros, não somente filhos de uma família, né? Que a gente possa entender que essas crianças, elas são as futuras, como que fala? Eles têm a missão de proteger o planeta Terra, né? É a futura comunidade protetora do planeta. Então, que eles já crescendo com essa consciência, né? É a diferença que a gente espera no mundo mesmo. Que linda. Maravilhoso. Thaís, só tenho que te agradecer.
Eu estou muito feliz de você ter aceitado. Eu acho que essa partilha que a gente fez aqui, ela é muito importante. Então, se você que está aí assistindo, a gente também acha isso, compartilhe com as pessoas que você acha que vão aproveitar um pouquinho do que a gente comentou aqui, né? E a Juliana até colocou um pouquinho aqui. Nossa, poderia ter aqui um monte de mães, né? Vendo essa live, um monte de pais também. E obrigada, assim, pela participação de todo mundo. Obrigada, Thaís, mais uma vez. Nós vamos Obrigada conversar, então, sobre as meditações. Vamos fazer esse material, sim. E olha, que você possa continuar seguindo esse caminho que é lindo, que é muito importante. E eu tenho certeza que o poder da transformação, ela começa desde cedo, desde que a gente nasce, né? Mas aí a gente tem que cultivar essa sementinha aí para o resto da nossa vida. E você, como professora de yoga infantil, está regando essa plantinha que muitas vezes a gente acaba podando. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Isso me nutre muito também, né? Ver esses conexões aí, mundo afora, né? Obrigada ao pessoal que estava aí com a gente, pelos comentários, pelas perguntas e pela aceitação mesmo da ideia, né? Que possa ser esse o vírus que nos contamine, né, Ana? Que a gente possa ir espalhando aí pelo planeta todo essa ideia de gestão da própria consciência, né? O governo da nossa própria consciência. E assim a gente não precisa de depositar esperança em representantes, em governantes ou no sistema capitalista, enfim. Que nós possamos nos governar, né? Enquanto seres viventes. Muito obrigada, viu? Pela oportunidade de falar Muito sobre obrigada. isso. Obrigada a você. Obrigada, Raul, também. Obrigada, pessoal. Manda um beijo para todo mundo. Namastê? Namastê, pessoal. Namastê, que delícia. Um beijo, viu, gente? Encerramos aqui, então, a nossa live. Mas essa comunicação ainda vai perdurar e as energias também para todo o universo, todo sempre. Namastê? Namastê, Ana. Namastê, pessoal. Um beijo, um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.